Ponto 2, fontes. Fonte, para efeito do direito, é nascedouro, da onde brota o direito. Em termos de classificação, no direito do trabalho temos fontes formais e materiais. As materiais dizem respeito à origem do direito em termos econômicos, em termos históricos e ainda filosóficos. Um grande exemplo de fonte material é o da Revolução Industrial na história. Dali se corporificou reivindicações de limitação de jornada. Então, é conhecida a passeata de trabalhadores em que eles alardeavam o seguinte, em inglês, na Revolução Industrial: 8 hours to work, 8 hours to rest, 8 shillings a day. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 shillings ao dia. As fontes formais têm uma correlação com o momento já de formalização no ordenamento jurídico, já de incorporação das reivindicações. As fontes formais dividem-se ainda em fontes autônomas e heterônomas. O prefixo hétero tem uma correlação com a participação estatal e a autônoma já não tem essa intervenção, digamos assim, do Estado. Então, a título exemplificativo de fonte heterônoma com participação estatal, nós citamos a Constituição Federal, a Lei Complementar, as emendas à Constituição, decretos. Temos ainda sentenças normativas e sentenças arbitrais. Ah, sim. O que é sentença normativa? A sentença normativa é o produto de uma decisão judicial num dissídio de origem coletiva, quando dois sindicatos tentam regulamentar uma determinada situação, estabelecendo regras e não chegam a um consenso, por exemplo, num dissídio coletivo, num entrave acerca de reajuste. Essa solução será dada por sentença normativa, solução estatal, solução de intervenção do juiz na esfera de tratativa de ajuste dos privados. Os privados não chegam a um consenso e esse conflito então é levado ao judiciário e o produto dessa decisão é intitulado sentença normativa. A sentença arbitral. Olha, o árbitro faz às vezes de juiz, mas autorizado pelo ordenamento jurídico em algumas situações específicas que veremos mais à frente. Inclusive com a reforma temos uma que será estudada, mas fiquem com a seguinte concepção: quando um árbitro de forma permissiva atua solucionando um conflito entre os privados, essa sentença, e esse árbitro é privado, não é Estado, mas essa sentença tem o valor de uma sentença estatal. Então, a sentença arbitral, para efeito de classificação entre fonte autônoma ou heterônoma, ela é de origem heterônoma. Significa que o Estado fez a intervenção, que o privado fez às vezes de um Estado, então ela, para todos os efeitos e efeito de prova, é classificada como fonte heterônoma do direito. Fonte autônoma. Quais são as regulamentações estabelecidas entre particulares sem a participação do Estado? Acordos coletivos de trabalho entre empresas e trabalhadores, convenções coletivas de trabalho entre sindicatos, depois a gente vai estudar isso mais minuciosamente, e ainda os costumes. Costume, o que é? É a observância de uma determinada situação que, em reiteração, passa a ser utilizada pelos particulares, mas não existe uma formalização em termos de participação do Estado nisso. São os próprios particulares que decidem adotar uma norma de costume, como o próprio nome já diz, para efeito de atendimento. A fila é o melhor exemplo de costume. Você vê uma fila, você sabe que é ordem de chegada. Regra geral, existem as situações excetivas de priorização de idosos, por exemplo, mas regra geral,
Quando você vê uma fila, você se posta na sua ordem de chegada. É a observação reiterada de uma determinada situação que passa a ser aceita pelos privados, pelos particulares e vira norma de direito. Isso está no artigo 8º da CLT, dá uma lida nisso.